A paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus, dá um brado de glória. Oh, coisa boa é servir o Senhor, né? Não tem nada melhor do que estar na casa do Pai, onde nós encontramos paz, descanso e acalento para a minha e para a tua alma. Dá uma olhada para a tua irmã e diga assim: a nossa semana vai ser extraordinária, pois já começamos no melhor lugar, que é na casa do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Adson, a sua esposa. Confesso que talvez da minha falta de fala, no caminhar da minha trajetória, eu sonhei por diversas vezes estar nesse altar. E aí hoje eu estou falando assim: por que eu sonhei isso, Senhor? Porque a perna treme, o coração acelera, e eu percebo que sou dependente de Deus. Não, talvez você que está sentado aí está dizendo: você sabe, você vai. E há momentos que você olha e fala: se o Senhor não for comigo, o que será de mim agora? Então eu agradeço ao pastor Adson, juntamente com sua linda esposa, que nos dá essa oportunidade de pregar a palavra aqui. Ali do meu lado, que é aquele lado de lá, tem a minha caneca do meu ministério. Aqui tem a minha camiseta, que ruge o leão. Eu já vou pedir já para o pastor Adson, porque eu tenho uma hora só. Então numa hora só eu tenho que pedir para ele. Eu vou precisar, no término da minha mensagem, de óleo ungido e o grupo de louvor. Já ganhei 5 segundos. Isaías, capítulo 43. É lógico que eu não falo igual ele, né, gente? Não precisa nem ficar esperando isso. Já não quero frustrar vocês, é lógico. É porque diz o profeta messiânico, não vai sair disso. Não vai sair disso. Então, livro de Isaías, capítulo 43, o verso é o 13, e diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Oh glória! Quando nós começamos a ler a Bíblia, no livro de Isaías, nós encontramos Isaías falando de um dos atributos de Deus, que é resgatar alguém. Eu começo a entender que quando nós falamos de resgate, é algo que chega no momento caótico da nossa vida. Em toda a minha idade, eu já estou com quase 60 anos, tenho especialidade na área da enfermagem, e em toda a minha vida eu nunca vi alguém ligar e dizer assim: olha, fica aqui em casa, porque amanhã às 18 horas nós vamos passar por um acidente. Ó, fica aqui, porque no domingo vai acontecer algo cruel e nós vamos precisar do corpo de bombeiro. Não, resgate só chega no momento crucial, no momento necessário, onde nós sabemos que o socorro de Deus vem para a nossa vida. Eu preciso profetizar na noite de hoje que o socorro de Deus está chegando na tua casa, que o socorro de Deus está chegando na tua vida. O socorro, o Deus de resgate escolheu o domingo, o dia de hoje, para dizer: tem socorro chegando na sua casa. Eu me chamo Sandra Alves. Eu nasci numa família em extremo estado de pobreza. Eu nasci numa família onde faltava carne, onde faltava pão, onde faltava arroz. E eu percebi ao longo da minha caminhada que tudo isso não era tão importante. O que faltava mesmo na minha família era a presença de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: pastora, eu estou sentindo falta de serviço, estou sentindo falta de um marido, eu estou sentindo falta de A, de B e C. Oh, querida, quando na nossa casa entra Jesus, nós não sentimos falta de nada. Naquela casa desestruturada, daquela casa disfuncional, desqualificada, existia um homem jovem, infelizmente, com o vício do alcoolismo. O meu pai era um homem que quando faltava bebida, ele bebia álcool de posto de gasolina. Ele consumia diariamente em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Um homem agressivo que praticava alguns pilares da violência doméstica. O pilar emocional, ele não dava o respaldo do amor. O pilar da financeira, não tinha suprimento dentro de casa. O pilar da agressão e patrimonial. Por várias vezes eu via minha mãe arrumando as coisas e meu pai dizendo: vai embora,
aqui não é sua casa, você está morando aqui de favor, eu não quero mais você. E eu vi uma mãe, uma mulher, que ela era uma mulher para dentro, embutida, triste, dependente emocional daquele homem. Essa família disfuncional, embora eu esteja de pé aqui, eu não consigo trazer a memória, e é importante que você saiba que nós tenhamos memórias afetivas da nossa história. Eu não consigo ter na memória um dia sequer que eu sentei à mesa com os meus pais para tomar o café ou para almoçar. Eu tenho a memória que quando eu fiz 7 anos de idade, no aniversário da minha mãe, a patroa da minha mãe trouxe uma lasanha mais ou menos desse tamanho. Meu pai pega aquela lasanha e ele evacua em cima daquela lasanha para que eu e minha mãe não viesse comer. Eu tenho a memória que meu pai ele fazia xixi na jarra e colocava dentro da geladeira para que quando nós chegássemos no calor, talvez eufórica, nós viéssemos beber da urina dele. Eu tenho essas memórias que me faz lembrar que na minha casa não tinha paz, que me faz lembrar que na minha casa tinha um déficit de qualidade de vida. Eu lembro que entupiu o vaso sanitário de casa e o problema do esgoto deu bem na cozinha. Eu lembro que um homem qualquer foi em casa, abriu o esgoto, a vala na cozinha, e o meu pai levou anos, eu nem sei se ele arrumou, mas eu lembro que o meu pai levou anos para arrumar aquela vala da cozinha. E aí aos domingos, a minha mãe costumava deixar eu na feira junto com ela, e nós pegávamos o resto daquilo que sobrou. E eu lembro eu sentado almoçando arroz com arroz, e no meio daquela vala passou fezes com carne, e eu chorando dizendo: mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos carne hoje. É nesse estilo de pobreza em que veio a minha vida. Aos 6 anos de idade, eu comecei a ir à escola, e na escola eu comecei a ter amigos. Começou a vir a síndrome da comparação. Eu comecei a olhar e eu via que as meninas iam de caderno novo, que ia de caneta nova, mas o que eu olhava mesmo é que os pais iam na porta da escola buscá-las. Elas saíam correndo, mostravam o desenho para os pais, e os pais diziam: que lindo, meu Deus, como você desenha bem. E eu chegava com o meu desenho, não sei se era bonito, se era feio, mas os meus pais diziam assim: vai para lá, você acha que eu tenho tempo para estar olhando isso? Você acha que eu tenho tempo para ficar... Oh, querido, eu vim dizer para você, você pode ser um excelente pregador, você pode ser uma excelente zeladora aqui na igreja, mas se você não souber ser bênção na sua casa, tudo isso é em vão. Se você não parou no dia de hoje para dar atenção para sua família, para o seu filho, você não está vivendo o verdadeiro evangelho, porque missão não começa na África, missão não começa na Amazônia, missão começa dentro da nossa casa. Quantos lutos choram pelos angolanos, quantos lutos e choram pelos africanos, mas não consegue chorar por uma criança que está abandonada, não consegue chorar por uma prostituta, não consegue chorar por alguém na Cracolândia. Então o nosso evangelho é balela, porque se temos força para ir na África, temos força para entrar no prostíbulo, temos força para socorrer uma criança desamparada, aquela criança que não encontrou o que tinha de melhor. Palavra de afirmação. Eu só queria uma palavra de afirmação. Dentro da minha casa eu não encontrei, mas eu lembro que das indas e vindas, eu encontro um homem dono de um mercado, amigo da família, frequentador do lar da minha casa, se é que aquilo podia chamar de lar. Aquele homem, quando via eu saindo da escola, ele dizia: Sandrão, vem aqui. Eu ia lá e pegava o meu desenho, ele dizia assim: meu Deus, como você desenha lindo. Você vai ser uma artista plástica, em outros nomes, né? Uma grande pintora. Passava no outro dia, eu vinha à vida e dizia assim: você não está com o caderno novo? Espera um pouquinho que eu vou dar o caderno para você. E ele me deu um caderno novo. Um dia ele falou assim: entra aqui, eu quero conversar com você de perto. É difícil acontecer isso, hein? Entra aqui, eu quero conversar com você de perto. Eu com meus 8 anos, pernuda, preta que eu sou, né? Aquela menina toda fogueteira. Entrei com 8 anos, ele foi conversando comigo, me colocou dentro do banheiro. Foi a primeira vez que eu fiz sexo oral, com 8 anos de idade. Sabe o que eu saí de lá? Com uma lata de sardinha. No outro dia onde eu passei naquele mercado. Sabe o que ele fez? Ele fez sexo oral em mim. Sabe o que eu saí de lá? Com 2 bifes. Eu cheguei em casa, não teve ninguém da minha casa para dizer: da onde veio essa sardinha? Da onde veio esse bife? Da onde está vindo esse pão? Eu fui estrupada, sem ter um pai e uma mãe presente para dizer: você tem uma família para socorrer você. Ei, querido, talvez você está achando que é perder tempo para perguntar para o seu filho: da onde veio isso, da onde veio aquilo. Eu posso dizer que eu fui curada das minhas emoções, porque eu encontrei com Cristo, mas eu tive uma infância roubada através
através da pedofilia com alguém que frequentava a minha casa e me fez uma mulher adulta e ainda tinha confiança dos meus pais. É triste ouvir isso, né? Esse homem entrava dentro da minha casa, conversava com meu pai e a minha mãe, dava um sinal colinho e eu ia lá. Eu sabia o que ele ia fazer, mas eu sabia que se ele fizesse, eu ia ter uma recompensa. Que recompensa? Uma lata de sardinha. Que recompensa? 2 pães. Quando esse homem me larga, que vou usar uma palavra clara, quando esse homem me abandona, abandono, Sandra, abandono, porque naquele lugar era o único lugar que eu me sentia amada. Naquele lugar de dor, naquele lugar de vergonha, era o lugar onde alguém parava para me escutar. Naquele lugar de sexo, com 8 anos de idade, era onde aquele homem dava tempo para olhar meu desenho de escola, para olhar meu estojo. Querido, eu não sei como é que está a tua casa, mas aonde é que o seu filho tem encontrado palavra de afirmação? Aonde é que o seu esposo tem encontrado palavra de afirmação? Aonde é que a sua esposa tem encontrado palavra de afirmação? Infelizmente, eu encontrei na pedofilia. Nasci uma menina disfuncional. Cresci, né? Me formei uma adolescente sem preceitos nenhum. Com 12 anos, quando aquele pedófilo me abandona, o meu pai, ele tem um encontro com Cristo. O meu pai, aquele homem alcoólatra, rude, Deus prepara para que nós fôssemos morar perto de uma igreja evangélica. O meu pai, ele está passando diante da igreja evangélica e ele ouve o povo dizer glória a Deus e aleluia. A minha mãe já está numa religião chamada afrodescendente, que diz candomblé. O meu pai, quando nós estávamos indo para o candomblé, nós passávamos de frente da igreja, a igreja naquele barulho, glória a Deus, aleluia. O meu pai dizia assim, que tanto barulho é esse? Eu queria entender, no meio de tantas dores, no meio de tantos problemas, aonde esse povo ainda encontra coragem para dar glória a Deus, aleluia. Não tem povo aqui que ainda em meio a tantos problemas tem coragem de dar glória. Não tem alguém nessa igreja que em meio à depressão, em meio ao fracasso, em meio às dores da vida, chegou nesse domingo e disse, eu vou na IMAF e eu vou para glorificar ao Senhor, porque eu não adoro a Ele por aquilo que Ele faz, mas eu adoro a Ele por aquilo que Ele é. Se tem aplaude, se tem glorifica, se tem chuva e andelécia, exalta ao Senhor. Fica de pé, minha linda de vestido azul. Fica de pé, querida. Relemanda quirra, relemolde que me descei, que me reface. A minha mãe era uma mulher depressiva. Ela precisava de coisas apalpáveis para entender de que ela era amada. Mas quando ela encontrou com Cristo, ela teve consciência de que Cristo ama. E quando eu estou pregando aqui, o Eterno está dizendo, eu conheço os teus sentimentos do lado de dentro. Não, há momentos que você chora, porque a dor do abandono ainda bate forte no teu coração. Mas o Eterno diz, eu sou a tua melhor companhia. Hoje o grande, ele vem e te abraça e diz, eu cuido das tuas emoções. A depressão não será a tua referência. O abandono não será a tua carta de apresentação, mas sim, filha amada do Deus vivo, diz o Senhor. Se é para glorificar, glorifica de verdade. Tem uma mudança sentimental para a tua vida. Tem uma mudança sentimental para a tua vida. Minha mãe, ela está ali no terreiro, e o meu pai está ouvindo os crentes da glória. Um dia meu pai, ele decide entrar na igreja. No que ele decide entrar na igreja, a palavra que veio, aquele homem alcoólatra e rude é, eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem bêbado, ele aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Se eu fosse você, eu estava dando glória. Eu estou dando a esperança para você que aquele bêbado da sua casa, Jesus vai alcançar ele ainda. Não, eu estou dando uma esperança para você que aquele homem violento, Jesus vai alcançar ele ainda. O meu pai entrega a vida para Jesus com 37 anos de idade. Aquele homem que é alcoólatra, aquele homem que é praticador da violência doméstica, ele chega em casa alterado da bebida, mas ele chega com uma Bíblia na mão. Ele chega e diz assim, Benedita, eu fui na igreja. Eu cheguei na igreja e Deus disse que Ele está me preparando um lugar. A minha mãe, que já estava no tambor, ela disse, você está louco? Você vai servir Deus agora que nós já se ajeitamos
ali no Espiritismo. Agora que a nossa família já está meio querendo ir para frente, ele falou, eu vou. A minha mãe pega a Bíblia e começa a agredi-lo. E ela diz, olha, crente é que dentro de casa você não fica. O meu pai começa a chorar. É a primeira lágrima que eu vejo meu pai derramar. O meu pai está parado, apanhando da minha mãe de Bíblia. A minha mãe está falando diversos palavrões e o meu pai está intacto. Ele olha para minha mãe e diz assim, Benedita, eu estou com uma paz tão grande, que nada que você fale vai tirar a minha paz. Ei, eu estou apresentando o príncipe da paz aqui para você. Quem tem Jesus tem paz. Não, declara alto. Quem tem Jesus tem paz. Pode vir zombaria, pode vir briga, pode vir contenda, mas eu estou debaixo do Deus poderoso, que é a minha, é a sua paz. Jesus é a sua paz. Adidas, fica de pé. Ai, corta, não posso dar patrocínio para essa marca não. Fica de pé. É, patrocinei. Relebá de que refoe. Renequi achou de que ranefaz. Meu pai não estava dizendo que veio da igreja e veio com dinheiro. Meu pai não estava dizendo que ele passou na igreja e foi curado do vício da bebida. Ele estava dizendo, dentro de mim tem uma paz tão grande e nada vai tirar a minha paz. Enquanto eu falo sobre isso, o Deus que se faz presente nessa casa, Ele diz, descansa a tua alma, porque só é o Deus que movimenta os documentos da terra. O Eterno me leva 15 dias atrás, quando tu fez uma oração e levantou um papel para o alto, e aí tu disse assim, Senhor, está tirando a minha paz. O Eterno diz, pois a tua paz não tira, porque eu sou juiz dos juízes, eu assino e dou vitória, e deixo você em paz. Paz. Minha mãe está batendo naquele homem, aquele homem diz assim, eu tenho paz. Então você vai embora. Eu sou criança, estou com 12 anos, estou chorando pela perda, porque por mais que meu pai tivesse sido um marido ruim, meu pai nunca bateu em mim. Meu pai nunca fez nada que eu pudesse, para mim, que eu entendesse como criança, embora eu passasse necessidades alimentícias, meu pai nunca me bateu, nunca me tocou de qualquer jeito. Pelo contrário, ele era um pai que pegava, segurava na minha mão quando eu era menor, levava eu na porta do bar, deixava eu sentado ali. Ele ficava tomando as pingas dele, os amigos dele, eu comia tudo quanto é doce. Acho que é por isso que eu sou diabética hoje. Eu comia tudo quanto é doce, eu não tinha o que falar do meu pai. Então eu agarro na perna do meu pai e eu começo a chorar. Meu pai está com a sacola de roupa na mão. A minha mãe fala, ele vai embora. A minha mãe, vendo meu desespero, meu choro intenso, ela diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, você dorme aqui hoje, mas amanhã você vai ter que ir embora. O meu pai, ele diz assim, Benedita, eu estou em paz, porque o Senhor meu Deus já disse que me preparou um lugar. Quando é 3 horas da manhã, a minha mãe sente um calafrio no corpo, ela levanta correndo, vai acender uma vela para os Exus, para os santos que ela acredita, e aí ela vê uma sombra saindo do quarto. Ela entra correndo no quarto e chama, Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai tinha 37 anos, ele estava morto. Eu tenho um alerta para você, se Deus tem um plano de salvar alguém, Satanás não impede o plano de salvação do Senhor. Não, aonde ele estiver, a mão, não, levanta a mão em favor de alguém, levanta em favor do teu filho, levanta em favor da tua esposa, levanta a tua mão em favor de alguém dessa noite. Tem uma promessa de salvação? Se tem, Deus veio aqui hoje para dizer, eu não revogo, eu não mudo, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi. Livro de Isaías, o capítulo é o 35. Eu vinha vindo com um pastor, e o pastor vinha falando de uma palavra que Deus colocou no coração da pastora Verônica, a respeito que todo fruto se perde, mas a semente não. E quando eu cheguei aqui, através dos louvores, eu falei, obrigado, Senhor, porque quando quiserem me enterrar, esqueceram que eu era semente. Obrigado, porque quando quiserem te enterrar, pensaram que você era fruto, que você tinha prazo de validade, mas aí na verdade Deus falou, enterra, que aí dela vai gerar outras mulheres tão fortes quanto elas. E diz assim, ó,
O deserto, não saiu lá, então eu vou aqui. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá também, regozijará de alegria, e exultará da glória do Líbano que se lhe deu. A excelência do Carmelo e o Sáron, eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos tremidos. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebatarão no deserto os ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os cajais haverá erva, como canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Tem povo de Deus aí? O caminho será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão o caminho. E ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará, mas os gemidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Com júbilo, alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza do gemido. Enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, o livro de Isaías, um livro que me inspira muito, porque é o livro do profeta messiânico. O Senhor falou assim: quando nós somos plantados nele, até mesmo em lugares sedentos, nós conseguimos florescer. Eu começo a imaginar nós, que somos feitura do Senhor, obra-prima da mão dele. Começo a imaginar em quantos lugares árduos o Senhor já nos colocou. Eu creio que tanto eu como você já passamos por diversas sequidões em nossa vida. Passamos por momentos que nós chegamos a pensar: agora é o final, agora eu vou morrer, não vou aguentar. E na verdade era Deus fazendo de você uma semente, para que através do testemunho da tua dor viesse nascer outras flores, regada, banhada pelo poder do Senhor. Pastora, explica isso melhor. No momento em que você orava, quando se sentia perdida, no momento em que você achou que o melhor caminho era parar, era desistir, no momento quando nós achávamos que a depressão seria o nosso final, era apenas Deus reescrevendo um recomeço de vitória para a minha e para a tua vida. Enquanto eu falo isso, eu lembro de algumas dores existenciais. Eu lembro de dores que não carrego mais, porque conto como testemunho de vitória. E eu quero começar pela primeira dor, que é a dor do abandono. Como eu fico a pensar que o momento quando Deus me quebrou, eu disse para Deus assim: Senhor, será que o Senhor me fará um vaso solitário? Tem hora que a gente olha para as desilusões da vida e achamos que seremos apenas um vaso solitário. Eu estava sentado aqui no canto e eu dizia ao Senhor, e as lágrimas desciam. Um dos maiores medos que eu temia, pastora Verônica, era ser uma mulher divorciada. Um dos maiores medos que eu temia era que quando meu casamento acabasse, o que seria de mim? Eu vi as flores frutíferas do meu casamento acabando aos poucos, eu dizendo: o que vai restar de mim? Querido, eu quero dizer que Deus não te escolheu por conta de um casamento. Deus não te escolheu por conta de um divórcio. Deus não te escolheu por conta de um erro. Deus te escolheu por aquilo que você é. E no momento que você está vivendo, talvez como uma mulher solo, como eu vivo hoje, Deus está dizendo: você é solo, mas você não é sozinha, porque o melhor de todos os maridos está fazendo companhia para você, que é o nosso Senhor, o Deus que é todo poderoso. No versículo de Isaías mesmo ele diz: os imundos não entrarão nele. Aí Deus está falando conosco:
a respeito de santidade. Talvez você, na solidão da sua vida, você quer florescer achando que vai encontrar em outros amores terrenos. Talvez na solidão da vida você diz: eu vou florescer quando eu for amada novamente. Eu declaro na noite de hoje que não existe ninguém que te ame mais do que Deus Todo-Poderoso. Eu declaro no momento de hoje que você não precisa ser uma arca de Noé, abrindo o seu coração e deixando todo homem entrar, mas você precisa se santificar e guardar na presença de Deus, para que todos quando olharem para ti, vão dizer: ela não é o que fizeram com ela, mas ela floresceu no deserto do abandono, ela floresceu no deserto da dor, ela floresceu no deserto da solidão, e disse: eis-me aqui, levantando uma grande multidão. O livro de Isaías é tão claro, porque ele diz que vai vir como rebento de águas. Eu fico imaginando as chuvas fortes da vida, as chuvas que levam as dores, que muitas das vezes são escondidas dentro de nós. Porque eu fiz a introdução do divórcio, porque quando eu passei pelo divórcio, uma das primeiras coisas que eu perdi, a minha identidade. Eu vejo mulheres que estão olhando para mim e choram, porque talvez você já não saiba quem você é. Talvez você já não saiba aonde é que Deus vai te plantar novamente. Por onde é que Deus vai começar a trazer as flores, o refresco, o calor da vida. Eu lembro que logo no início de quando eu fui abandonada, eu tenho um filho de 38 anos. Eu dou uma parada porque eu tenho dúvida da idade do meu filho. Mas não é porque eu não curto. Eu tenho algumas marcas que só a psicologia vai curar, né? Deus cura e a psicologia faz a gente entender. Eu não celebro o meu aniversário, porque quando eu completei 8 anos, o que eu ganhei foi a dor da pedofilia. E aí Deus, muitas das vezes, até já me presenteou com aniversários maravilhosos. Mas eu olho para aquela data e quando eu lembro, o que eu lembro é eu encostada do banheiro e um homem adulto colocando as partes íntimas dele na minha boca. Quando eu olho aquela data do meu aniversário, eu lembro meu pai bêbado batendo na minha mãe, eu chegando em casa com dores no meio da pele e não tem para quem contar. Você fala: pastor, mas você já está com 60 anos e não esqueceu? Eu trago comigo as marcas de Cristo, e é ela que me traz memória, me dá esperança para que eu deva continuar, porque não existe nada que possa nos fazer parar. E eu falei da introdução do meu divórcio porque eu quero falar especialmente nesse tempo desse deserto. Eu quero falar nesse tempo de mulher, porque nós estamos aqui num grande exército de mulher. E quando nós somos conectadas com mulheres, nós falamos de dores de mulher. E eu estava lembrando que eu, quando passando por aquela dor da separação, pela aquela dor do distanciamento, eu vi algumas mulheres que se diziam ou que se posicionaram como amigas, que zombavam da minha dor, que olhavam, tiravam foto com um novo relacionamento e diziam assim: aceita que dói menos. O meu filho, com 38 anos de idade, na época, com 30, 32, ele vinha até mim, ele me abraçava, ele dizia: mãe, tudo vai ficar bem. Dá uma olhada para tua irmã e diga: tudo vai ficar bem. E eu olhava para aquele menino. Talvez você vai dar risada, porque você tem quantos anos? Você é um menino. Agora 30 não era, mas demorou para me entender. Não é mais, é menino, né, da mãe. Quando eu olhava para aquele menino tentando trazer uma missão de apoio, e eu dizia assim: você é imaturo demais, você é criança demais, você não sabe o que eu vou enfrentar daqui para frente. Sabe o que eu estou dizendo? Para de se preocupar com quem foi e começa a celebrar quem ficou na tua história. Para de se preocupar com aqueles que tentaram tirar a raiz do fortalecimento que você tem em Cristo, e comece a celebrar aquele que está perto, dizendo: você está ferida, você está até com as folhas desfalecendo, mas eu estou aqui do teu lado para regar com a palavra. Eu estou aqui do teu lado para te fortalecer na presença do Senhor. E como mãe, eu quase que fracassei. Como mãe, uma mulher, embora já estivesse pregando o evangelho, embora já estivesse, e já passei por aqui, embora já estivesse tendo um nome nas redes sociais, o meu coração estava lacrado para viver o novo do Senhor. Ei, mulher, florescer é dizer: eu estou pronta para viver o teu novo.
Eu estou pronto para deixar que as folhas caiam, que o outono da vida chegue, porque eu sei que vai chegar um novo renascimento para a minha história. Não florescer é dizer, eu não vou me apegar sobre aquilo que eu vivi em 2020, o que eu vivi em 2002, eu vou viver o agora, porque o meu futuro já passou e o presente Deus está me guardando, porque o meu passado já passou e o meu presente Deus está me guardando, e o meu futuro será um futuro de flores verdejantes, aonde todos olharão e falarão festa, pois só Deus poderia fazer isso. Ei, você mãe, não seja o que fizeram com você, não seja o que fizeram com a sua família, não seja o que fizeram com a sua história. Eu acho que a sua blusa é bege. Você fica de pé um pouquinho, querida? Cabelo branco, platinado, rica, boleto pago, negra como eu. Relemácia. Relebai que choube, anequi, refai, me redesse. O nosso Deus também é Deus de estações. Há momentos que na nossa vida chega o inverno, que nós queremos ficar quieta no nosso canto, guardada, dizendo para o Senhor, eu vou deixar o frio passar. E enquanto eu estou pregando, Deus está dizendo, ela está vivendo um inverno tenso, um inverno onde tem doído até os próprios ossos, mas o Eterno veio na noite de hoje para te abraçar. Relemando, relabachou de nirrefácia. O Eterno diz, esse inverno não te mata, porque sou eu Deus que aqueço o teu coração na noite de hoje. Sou eu Deus que derramo sobre ti a fogueira santa, para que tu saibas que eu sou Deus. A promessa que fiz no livro de Apocalipse, é onde eu limpo dos olhos toda lágrima. O Eterno diz, eu entro dentro da tua casa. O Eterno diz, enquanto eu entro dentro da tua casa, eu quebro o coração endurecido e trago para minha presença, diz o Senhor. Ah, se você pode levantar a mão para o alto, se você pode glorificar, decaia sol desmunida, dores da alma. Talvez você chegou aqui seca. Eu lembro que eu olhava, falando de família, olhava para o meu filho e o que eu sentia era revolta. O que eu sentia parecia que eu dizia, nada deu certo para mim, parece que nada vai para frente. E o meu filho estava ali do meu lado. Estou dizendo para você, valorize a sua família. Você pode brilhar nos maiores congressos, você pode ser uma das maiores preleitoras, uma das melhores intercessoras, você pode expulsar demônio, mas se você não souber ser uma boa pessoa dentro da tua casa, de nada vale. Eu era horrível dentro da minha casa, eu era horrível como mãe, porque eu estava ferida, porque uma pessoa tinha me abandonado, eu estava disposta a largar tudo. Ei, não abandona. Fica de pé, mocinha de blusa preta. Essa saia não sei o que, mas fica de pé. Eu estava disposta a abandonar tudo. Essa é a primeira mesmo. Eu estava disposta a abandonar tudo. Eu estava disposta a abandonar ministério. Eu estava disposta a me abandonar. Eu lembro que na sequidão da vida, eu coloquei uma forca, uma corda pendurada no quintal da minha casa. E eu dizia assim, eu quero morrer, eu não quero viver mais, Deus. Por mais que Deus falasse para mim, eu tenho coisas grandes para você lá na frente, eu não queria receber o que Deus tinha para mim. O Eterno está dizendo, há um futuro te aguardando. Relemando caia, relemando a subnequinésio. Ah, parece que quando eu olho para você é uma dor de um luto, porque tu diz assim, parte de mim morreu, e o Eterno está dizendo, mas tem vida aí. Relemolde que mais me renécia. Você não é o que fizeram contigo, você não é a terra seca sem esperança, mas Deus está dizendo, eu permiti que as flores, que as folhas caíssem, para que começasse a surgir uma nova folhagem, e você dizer, ainda tem vida dentro de mim. O Eterno, não tem problema, minha pastora, pode deixar. Não se movimente, porque a senhora é linda demais para se movimentar. Ah, ela é chique. Boleto pago. Quando eu olhava para aquele menino, meu filho, ele não nasceu no Evangelho, não nasceu servindo a Deus. Meu filho, ele nasceu
Eu falo que muitos que não são cristãos e nascem em outubro já sabem o que é, né? O filho do Tiquinho. Um tiquinho de cada um. Eu era uma ex-prostituta. Sem dono. Um menino que já vinha com marcas dentro do próprio útero, rejeitado. E ali ele estava dizendo mãe. E foi ali que eu descobri que eu não sabia o que era ser mãe. Talvez você está procurando tanto ser uma mulher de Deus. Começa lá na sua casa. Talvez você está procurando tanto ser uma potência do Evangelho. Começa lá na sua casa. Eu estava ganhando almas para Jesus e estava perdendo a minha casa. Eu estava perdendo meu filho, eu estava perdendo a minha família. Porque eu achava que a minha família é aquilo que tinha me deixado. Meu filho chegava em casa, ele vinha me abraçar. A presença masculina dele me incomodava. Esse menino sai. Ele sai da presença do Senhor e ele procura um lugar para se abrigar. Eu quero dizer para você, mãe, que se você não cuidar do teu filho, o mundo está lá fora disposto a fazer isso por você. Meu filho vai embora para a bebida. Meu filho vai embora para a prostituição. Quantos de nós queremos esconder o nosso filho homossexual? Queremos esconder o nosso filho autista. Queremos esconder algum filho com deficiência. Ei, querido, aquilo que Deus deu para você não é para esconder, mas é para você carregar no joelho. Porque se Ele deu é porque tem jeito. Eu via meu filho bêbado. Eu chegava nas igrejas, via mães contando testemunho, dizendo meu filho é uma bênção. E eu dizia, lá em casa eu tenho um fracasso. Só que o fracasso quem estava fazendo era eu. Porque o que eu jogava dentro daquela semente que saiu de mim, eu jogava veneno. Ei, da sua boca o que é que tem saído por onde você anda? O que você tem lançado na terra que você pisa? Qual é o nível de palavra que sai da tua boca? Será que você é aquela que quando chega carrega semente preciosa, gemendo e chorando? Ou é aquela que lança veneno dizendo, estou na igreja mas lá tem isso, estou na igreja mas não, o importante não é estar na igreja, o importante é ser igreja. E foi a duras penas. A pregadora famosa no altar sabendo que o filho estava na bebida. A pregadora vendo multidões entregando a vida para Jesus. E o filho com fezes, urina, deitado no chão da calçada, com o carro aberto, engenheiro formado. Foi mandado embora sem direito a nada. Quando ele chegava em casa, o que ele escutava? Você não presta. Você vai morrer, você é um fracasso. Não. Quem sabe você está olhando para o filho do outro, está dizendo, que filho lindo. Nossa, que menino esperto. O seu também é, basta você profetizar para ele. O seu também é, basta você mudar a palavra que você colocou na tua boca. Porque a palavra que Deus colocou na sua boca é palavra de vida, é palavra de renovo, é palavra de crescimento. O que Deus colocou na minha e na sua boca é palavra para fazer outras pessoas florescerem debaixo daquilo que nós jorramos.